Eu gostaria de compartilhar com vocês o Salmo 34, baseado no seguinte tema: Deus pode operar em qualquer tipo de adversidade. Vou recapitular. Deus pode operar em qualquer tipo de adversidade. Pastor, também em tempos de pandemia, em que o coronavírus está assolando o país, está assolando as nações, exatamente sobre isso que eu quero vos falar. Deus pode sim operar em qualquer tipo de adversidade. Escute bem isto. O Salmo 34, para mim, é um dos salmos mais prediletos da Bíblia Sagrada. Além de ser um dos salmos mais conhecidos da Bíblia, entre o Salmo 23, o 91, o Salmo 46, o Salmo 37, também está agrupado nesses salmos, os mais conhecidos da Bíblia, o Salmo 34. Porque neste salmo, escute bem isto, Davi estava enfrentando a maior crise da sua vida. Escute bem isso. Nesse Salmo 34, Davi ele estava em fuga. Ele estava sendo perseguido e a senhora não sabia de nada, irmã Yara, e falou sobre isso. Ele estava sendo perseguido por Saul, que ferozmente procurava matá-lo, porque Deus rejeitou a Saul como rei em Israel, e Deus levantou Davizinho e ungiu Davi para ser rei daquela nação. Saul, quando soube que Davi fora ungido rei, ele saiu na caça. Ele disse: eu vou matar Davi. E ele procurava Davi, e Deus estava protegendo, guardando a vida de Davi. Quando Davi compôs o Salmo 34, ele estava em fuga, fugindo da presença de Saul. Não que Davi não podia detê-lo, porque Davi era um homem guerreiro. Você sabe disso, que Davi venceu o gigante Golias. Ele era um homem de fé, resoluto, era um guerreiro de Jeová. Mas Davi sabia que ele tinha sido agora ungido como rei em Israel, e agora as suas decisões teriam que ser outras. Agora Davi sabia que as suas armas já não era mais a espada, as suas armas não eram mais carnais, que agora ele não tinha como inimigo os humanos, as pessoas em si, mas que a sua guerra, que a sua luta era exatamente espiritual. Por isso que Davi, ele preferiu fugir da presença de Saul do que enfrentá-lo. Quantas vezes Deus nos refugia, melhor dizendo, em um lugar até para nos esconder. A gente não sabe o que está acontecendo, a gente não conhece o plano de Deus para a nossa vida. Quem sabe essa pandemia foi para nos proteger de algo para Deus. E você não precisa entrar em pânico, e não precisa ter medo. Por quê? Porque Jeová está contigo, e aquilo que não te mata te deixa mais forte. Davi sabia: eu não vou enfrentar Saul, porque ele foi ungido por Deus, mas Deus vai detê-lo na hora
certa, no momento exato, no tempo dele. Então o que Davi fez? Ele preferiu fugir. E quando Davi compôs o Salmo 34, ele estava na terra dos filisteus. E a Bíblia diz que quando Davi chegou na terra dos filisteus, o rei Abimeleque, ele expulsou Davi de lá. Diz: opa, aqui não, nós somos filisteus, nós não temos comunhão nenhuma. Expulsou Davi. A princípio, Davi não entendeu, como nós também agora, a princípio, não estamos entendendo esta pandemia. Mas isto veio para nos ensinar, para nos refugiar, para nos levar mais perto de Deus. Deus está ensinando uma lição para a nação brasileira e para toda a terra, todos os planetas, que Ele é Deus, que Ele fere e que Ele sara, que Ele mata, mas também Ele faz viver. A Bíblia diz lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 6, Deus dizendo: o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura, mas é Ele também que faz tornar a subir dela. O nosso Deus tem poder para sarar o nosso país. O nosso Deus tem poder para sarar a nossa nação. Então Davi sabia que as suas armas não eram carnais, mas eram armas espirituais. E aí, quando o rei Abimeleque expulsou Davi da terra dos filisteus, foi quando Deus o levou em direção à caverna de Adulão. Olha que maravilha! Ali não era o seu lugar. A Bíblia diz que Davi foi para a caverna de Adulão. E foi lá que Davi teve um tratamento de Deus especial, para quando sair de lá. E quando ele saiu de lá, Davi saiu mais forte. Por quê? Porque Deus levou com ele lá homens que se achavam em aperto, homens problemáticos, endividados, homens que ninguém dava nada por eles. E a Bíblia diz que Davi o fez chefe deles. E quando Davi saiu da caverna de Adulão, escute bem isso, a Bíblia diz que ele saiu com seus 300 guerreiros. Ou seja, na prova, na caverna de Adulão, Davi, ele preparou os seus guerreiros. Olha para cá, você que está me vendo através desta live. Deus vai preparar você nesse tempo de crise. Deus vai te levantar com poder prevalecente. Nesse tempo de crise, Deus te fará triunfar. Nesse tempo de crise, Deus vai te colocar em patamares mais altos. Por quê? Porque Ele é Deus. Ele é Deus. Davi, na caverna de Adulão, ele foi amparado por Deus. Ele teve um tratamento especial de Deus na caverna de Adulão. E foi lá que Davi formou o caráter daqueles homens. E quando eles saíram de lá, se tornaram os valentes de Davi. Os valentes de Davi. Isso é importante quando você entende e compreende que a prova veio, mas não é para te lançar fora, não é para te matar, não é porque Deus odeia você, não. A Bíblia diz lá em Apocalipse, capítulo de número 3, versículo 19, Deus dizendo: eu repreendo e castigo a todos quanto amo, sê pois zeloso e arrepende-te. É o tratamento de Deus para nós. E olha, Davi, entendendo tudo isto, ele compôs o Salmo 34, e eu acho lindo as palavras de Davi nesse Salmo.
porque ele começa dizendo: louvarei ao Senhor em todo o tempo. O tempo era desfavorável, era de crise, era de perseguição, como o tempo de agora. Não é fácil a gente lidar. Você não pode abraçar as pessoas. Você que tem um neto, você que tem uma criança, você tem que se manter longe. E se alguém for acometido pelo coronavírus, a gente não pode nem entrar em contato com essa pessoa fisicamente falando. Você vê que coisa terrível. Mas tem uma coisa: Deus está trabalhando em nosso favor. A Bíblia diz, Romanos 8:28, que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Deus não perdeu o controle da tua vida. Deus não perdeu o controle desta nação. Deus ainda está no comando. Deus ainda está no comando. Escute bem isto. Davi diz: olha, eu não vou esperar as coisas melhorarem para me adorar a Deus, não. Eu vou começar a adorar a Deus agora. E eu quero dizer para você, pode ser que está faltando alguma coisa na sua mesa agora. Está faltando pão, está faltando comida, está faltando alguma coisa. Mas começa a adorar o Senhor, começa a glorificar a Deus. Porque enquanto você glorifica, o Espírito Santo de Deus trabalha. Enquanto você glorifica, Deus faz a obra na sua vida. Enquanto você glorifica, Deus envia dos altos céus a provisão para você. Escute bem isto. Davi diz: ó, eu não vou esperar as coisas melhorarem para adorar a Deus, não. Eu vou começar a adorar a Deus agora. E ele diz: louvarei ao Senhor em todo tempo, e o seu louvor estará na minha boca uma vez por semana? 2, 3, não. Ele diz: continuamente. E é dessa forma que a gente precisa adorar a Deus. Não é só quando a despensa está abarrotada de alimento, não é só quando a despensa está cheia de alimento, não é quando o bolso está bufando de dinheiro, aí você, glória a Deus, aleluia. Não, é no tempo de crise, é no tempo de escassez, que você tem que alçar a sua voz, saltear de alegria e dizer: o Senhor deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. É dessa forma que o cristão, que o verdadeiro servo de Cristo, serve a Deus, independentemente da circunstância, independentemente se há crise ou não. Jó disse: o Senhor deu, o Senhor o tomou. E ele diz: bendito seja o nome do Senhor. Esta crise é para você se tornar mais sensível à voz de Deus, do seu Santo Espírito. Portanto, adore a Deus nessa crise. Não blasfema, não duvida, não murmures. Ao invés de murmurares, cante um hino de louvor a Deus. Sabe por quê? Porque Deus está no controle. Nenhum mal se pegará a você, porque você está refugiado na sombra do Altíssimo. Versículo 2, o salmista diz: a minha alma se gloriará no Senhor. A minha alma se gloriará no Senhor. E ele diz: os mansos o ouvirão e se alegrarão. É muito importante quando a nossa alma entra em ação. A alma é a sede dos nossos desejos. A alma é que faz movimentação em todos os nossos sentidos. E é bom quando você sente de adorar a Deus com a alma, né? Com o seu espírito, mas também com a sua alma. A minha alma se gloriará
no Senhor. E ele diz: os mansos o ouvirão e se alegrarão. No verso de número 3 ele diz: engrandecei ao Senhor comigo. Olha aí, uma boa oportunidade para você que está me vendo através dessa live, para você que está me ouvindo agora. Vem engrandecer a Deus comigo. Pare um pouquinho, irmã, aí de fazer os seus afazeres na cozinha. Pare um pouquinho, senta nesse sofá, ouça a voz de Deus bradando para você: engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. É momento da gente adorar a Deus, mesmo vivendo em meio a esta pandemia, mesmo vivendo em meio a esta turbulência. Nós devemos adorar e magnificar a preciosidade do nome de Jesus. No versículo 4, o salmista diz: busquei ao Senhor. Você vê, ele estava em fuga, fugindo da presença de Saul, mas mesmo assim Davi orava, e ele diz: busquei ao Senhor, e ele não me respondeu. Nananina não, está escrito diferente. Olha aí: busquei ao Senhor e ele me respondeu. Olha para cá, quando você busca a Deus, ele vai ao seu encontro. Tiago escreveu no capítulo 4, verso 8: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Quando você faz um compromisso no seu coração, quando você faz uma busca por Deus, ele está pronto para ir ao seu encontro e te abençoar. Está escrito em Mateus 7,7, né? Que aquele que busca, encontra. O que pede, recebe. O que busca, encontra. E o que bate, a porta se abre. Veja bem, então ele diz: busquei ao Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Por que ele usa essa expressão, livrou-me de todos os meus temores? Porque Saul estava vindo com o seu exército à procura de Davi para matá-lo. E Davi não queria briga, porque Davi já tinha sido, como eu disse, ungido rei. Ele sabia que agora o seu compromisso com Deus era outro, era mais apurado, mais afinado. Mas aí, como homem, ele sentia medo. Mas ele diz: olha, eu busquei ao Senhor, ou seja, eu orei ao meu Deus, e ele me livrou de todos os meus temores. Olha para cá, não fique com medo desta pandemia, não. Não fica com medo do coronavírus, não, porque nem o mal e nem praga alguma chegará à tua tenda. Eu profetizo que o coronavírus, olha, não entre na sua casa, na sua família, ou que nenhum dos teus entes queridos, que nenhum dos membros da sua família seja acometido pelo coronavírus. Eu profetizo saúde para você, para sua casa e para toda a sua família. Nenhum mal te pegará. Livrou-me de todos os meus temores. Versículo de número 5: olharam para eles e foram iluminados. Que coisa linda! Olharam para ele. Ele quem? Para Deus, para Jesus. É como nós cristãos hoje, Hebreus 12, o verso de número 2, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Vamos olhar para Deus, igreja do Senhor Jesus. É tempo da gente olhar para Deus. Isso que está acontecendo no mundo são sinais que evidenciam que Jesus está voltando.
E a Bíblia diz lá em Hebreus: porque ainda mais um poucochinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. Jesus está voltando. Então, igreja do Senhor, você que me ouve aí e que é igreja de Cristo, é tempo de nós olharmos para Deus. Aqui está escrito: olharam para Ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficarão confundidos. Quem olha para Deus não fica confundido. Quem olha para Deus entende todas as coisas. Quem olha para Deus está seguro. Você lembra do Pedro? Enquanto Pedro estava olhando para Jesus, indo ao seu encontro, caminhando por cima do mar, Pedro não afundou, mas só foi tirar os olhos de Jesus, o Pedrão afundou. Olha para cá, quem tira os olhos de Jesus afunda. Vou recapitular, vou dizer para você mais uma vez: quem tira os olhos de Jesus afunda. Infelizmente, em meio a esta pandemia, vai ter muitos crentes que vão se esfriar e que vão sair de suas igrejas, porque já não estão mais conectados com Cristo. É por isso que eu estou enfatizando a você participar dos nossos cultos online. E você que pertence à família Hope, quem sabe a frieza espiritual já está predominando na sua vida. Quem sabe a fraqueza, quem sabe aquela falta de vontade de orar, de ler a Bíblia, já saiu de você. Sabe por quê? Porque você está tirando os olhos de Jesus. Tem gente que está com os olhos na notícia: coronavírus está matando tanto, matou tanto, e ele fica ali e não para para ler a Bíblia, para orar. Ora, se você está em casa com a sua família, eu pergunto: você está orando? Você tem tirado algum tempo durante o dia, à noite, e você tem orado ao seu Deus? Ou você está de olho nas notícias? Está morrendo tantos. Fique tranquilo, nós estamos seguros nas mãos de Deus. Nós estamos com Cristo, e Ele tem o melhor para mim e para você. Verso de número 6: clamou esse pobre, e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. Davi, ele faz menção dele mesmo. Esse pobre aqui era ele que se sentia pequeno, frágil, fraco, terrestre, terráqueo. Esse pobre, ele coloca a sua pessoa, prefigura aqui ele próprio. Ele diz: clamou esse pobre, e o Senhor o ouviu. Ele estava dizendo: olha, eu sou pobre de espírito, eu sou pequeno, eu sou fraco, mas o meu Deus é forte. E Ele me ouviu, e Ele me salvou de todas as minhas angústias. Aí no verso 7 ele diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Que anjo é este? É um anjo comum? Não. O próprio Jesus, que diz que aonde nós estivéssemos, onde está 2 ou 3, Ele está presente. Mas aonde estiver um crente fiel, salvo em Cristo Jesus, Ele diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Oh, meu irmão, o nosso Deus está conosco. E você não precisa temer nenhum espanto, você não precisa ter medo de nada, porque o anjo do Senhor acampa-se ao redor, né? É lindo essa palavra, porque um pouquinho mais distante, diz a Bíblia, um pouquinho mais distante, está escrito lá em 1 Pedro 5:8, pouquinho mais distante, ao nosso derredor está Satanás. E a Bíblia diz lá em 1 Pedro 5:8, que Satanás,
ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro 5:8. Mas o Salmo 34 e o verso 7 diz que tem um mais forte do que Satanás. Preste atenção, Satanás está ao nosso derredor, pouco mais distante, mas ao nosso redor. Junto conosco está o anjo do Senhor. E muitas vezes com a espada de fogo desembainhada na mão. Aí Satanás vem para nos atingir e não consegue, porque o anjo do Senhor, o próprio Jesus Cristo, o Filho de Deus, está conosco. E o diabo não consegue nos atingir. Dentro desta visão panorâmica, o apóstolo São Paulo diz que a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Equivale dizer para você que me ouve agora, que para Satanás nos atingir, ele tem duas barreiras para ultrapassar. Primeiro Cristo, depois Deus. Será que vai conseguir? Diga comigo, você que me vê agora, jamais. Então, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Verso de número 8: provai e vede que o Senhor é bom. Prove, você que está me ouvindo e vendo através dessa live, provai e vede que o Senhor é bom. Olha para cá, não adianta eu falar para os senhores, para as senhoras que me ouvem através desta live, que Jesus é bom, se você não conhecê-lo, se você não procurá-lo, se você não ter contato com Ele. Prove, provai e vede, diz a Bíblia, que o Senhor é bom. É a mesma coisa, escute bem isto, vou fazer aqui uma comparação muito simples. É a mesma coisa que se chegasse aqui em minhas mãos uma laranja uma laranja e uma faca, e eu começasse a descascá-la, e depois da laranja descascada, eu começasse então a chupar a laranja. Vocês que estão me vendo aí, hein? E eu sugando aqui o suco da laranja. E depois que eu chupei a laranja toda, aí eu pergunto para você: e aí, meu irmão de casa, você que está me vendo através desta live, a laranja está doce ou está azeda? Certamente o que você me diria: pastor Adão, peraí, eu estou a 1000 quilômetros distante do Senhor, como é que eu vou saber se a laranja está doce ou está azeda? É exatamente isso. Só aqueles que provam do amor de Cristo pode dizer verdadeiramente que Ele é bom. Outro sim, é a mesma coisa que se chegasse agora em minhas mãos um prato contendo nele um bife à milanesa. Você que não jantou ainda, espere um pouquinho terminar essa live, tá? Você está aí me vendo, aí chegasse em minhas mãos um prato contendo nele um bife à milanesa, e aí eu começasse a comer esse bife, a saborear. Você que está me vendo agora, e eu comendo aqui o bife. Depois de eu comer o bife todo inteiro, aí eu viro para você e pergunto: e aí, como é que está o bife? Está saboroso, bem temperadinho, gostoso, suculento? O que você me diria? Certamente você diria: pastor, que doidura é esta? É o senhor que está saboreando o bife, é o senhor que está comendo, eu estou longe, eu não sei se está bem temperado, se está gostoso, saboroso. Assim também é o amor de Cristo para nós. A Bíblia diz: provai e vede que o Senhor é bom. Só aqueles que já provaram do amor de Cristo, do amor de Deus, pode dizer verdadeiramente que Jesus é bom. Jesus é bom. Eu me lembro de Daniel Berg, porque ele era diferente de Gunnar Wingren.
E ele sempre dizia, ele não era pregador igual o Vingre, mas ele sempre dizia nas igrejas: Jesus é bom, Jesus salva, Jesus cura, Jesus perdoa os pecados, Jesus liberta, purifica o homem, preparando e o leva para o céu. E quando Daniel Berg pronunciava essas palavras na igreja, dizendo, enfatizando, Jesus é bom, Jesus é bom, Jesus começava a batizar com o Espírito Santo e a curar as enfermidades, e as pessoas eram abençoadas. Eu quero te dizer, você que está me vendo através dessa live, Jesus é bom, e Ele te ama, e Ele deseja te salvar. Olha, estamos caminhando para o final desse culto, e não vai dar para a gente terminar o salmo todo, mas eu quero tão somente pegar aqui os versículos 15 até o versículo 19, que diz: os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Olha para cá, Deus está atento às suas orações. Nesse tempo de pandemia, nesse tempo de coronavírus, vamos orar, igreja, vamos unir as nossas forças, evangélicos de todo o Brasil. Ontem foi proclamado uma oração nacional, jejum, e nós participamos, oramos de dia, oramos de madrugada, jejuamos ontem. Sabe por quê? Nós sabemos que só a oração tem poder para mudar a história do nosso país e da nossa nação. A oração tem um poder extraordinário, e a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos ao nosso clamor. Diz que a face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Aí diz o verso de número 17: os justos clamam e o Senhor os ouve. Olha para cá, você que está me vendo agora, Deus só está esperando você clamar a Ele. Deus está esperando você clamar a Ele. Um dos salmos que eu gosto muito é o Salmo 4 e o versículo 3. Que coisa linda o Salmo 4, verso 3. Diz que Deus preparou ou separou para si aquele que lhe é querido. Salmo 4, verso 3. O Senhor me ouvirá quando eu clamar a Ele. Como é bom você ficar no momento da prova, quietinho, de boca fechada, sem murmurar, e ao invés de revidar a situação, você clamar ao teu Deus. Sabeis, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. O Senhor me ouvirá quando eu clamar a Ele. Voltando para o Salmo 34, verso 17. Os justos clamam e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor do que tem o coração quebrantado, e a Bíblia diz que Ele sara todos os contritos de espírito. E finalizando, verso de número 19: muitas são as aflições dos justos. Muitas são. Olha para cá, nós como cristãos padecemos também neste mundo. Você pensa que o coronavírus vem só para as pessoas que não são crentes, que não conhecem a Deus? Olha para cá, vem para nós também. É por isso que Jesus disse lá no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, ele diz: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Meu irmão, você pensa que a gente está imune o coronavírus? Não. Vai ter muitos cristãos aí que vai até
ser atingido por esse mal, mas se crê no poder de Deus, não vai morrer, porque Deus é poderoso suficientemente para banir da vida dessas pessoas, daqueles que confiam no Senhor, o coronavírus, o efeito mortífero dele. Então preste atenção, muitas são as aflições do justo. Muitas vezes nós, como cristãos, temos até mais problemas daqueles que estão lá fora. Nós temos muitas lutas, muitas dificuldades, mas o salmista diz, muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor o livra de todas. Olha para cá, Deus tem livramento para você. Eu quero orar por você neste momento. Vou chamar aqui a nossa equipe para vir aqui à frente, para que receba de Deus uma bênção especial. Nós temos aqui uma equipe, poucos irmãos aqui conosco, mas nós vamos fazer esta oração por você que está nos vendo, que recebeu esta ministração da palavra. Eu tenho certeza que você foi abençoado através dessa palavra do Salmo 34. Você foi abençoado, você está sendo abençoado através desse culto, através desta live. Deus tem algo especial para você, para sua casa, para sua família. Não temas nenhum mal, não tema esta pandemia, não tema a Covid-19, não tema. Sabe por quê? Porque Deus te dá livramento. Deus te dá livramento. O Covid-19 pode ser o 20, o 21 e outros que virão, certamente não vai te atingir. Mal nenhum chegará à sua tenda, porque Deus é poderoso e com Deus há sempre um final feliz. Eu quero abençoar você que até agora está conosco aí conectado. Eu quero orar pela sua vida. Nossa equipe vai levantar as mãos aqui. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora por todas as pessoas que nos veem e que nos ouviram através desse culto online, desta live, desta transmissão aqui ao vivo, da cidade de Mongaguá, litoral sul de São Paulo. Eu quero pedir e eu quero ministrar uma bênção para a vida de todas essas pessoas. Entra agora em seus lares, vai curando, vai libertando os feridos de alma, vai curando de qualquer tipo de enfermidade. Pai, sara a nossa nação, cura o nosso mundo, Senhor, que está enfermo, que está, obscuro nas trevas. Nós ministramos a bênção do Senhor para esta nação. Nós oramos pelo nosso país, a nossa querida pátria brasileira. Abençoa, meu Pai, mais uma vez eu te peço, o nosso país. Abençoa o nosso presidente Bolsonaro. Deus, dê graça para ele, dê força, não somente para ele, mas para os seus ministros. Deus, para os deputados federais, os senadores, os governadores, Senhor, de todos os estados do Brasil. Oramos pelos demais presidentes de todo o planeta Terra. Nós oramos pelo nosso mundo. Sara o mundo, Senhor, cura o mundo, liberta as pessoas. Pai, que esta pandemia possa ser banida do nosso país e do nosso planeta Terra. Pai, o Senhor tem poder para deter,
Ó Senhor, esse poder letal que tem esse vírus, o Senhor tem poder, aleluia, o Senhor tem poder para destruir esta enfermidade, para arrancar do nosso país, para banir do nosso país o coronavírus. E eu oro pelas pessoas que foram vitimadas por este mal. Eu oro também pelas pessoas que estão em pânico agora. Eu oro pelas pessoas que estão nos hospitais, as pessoas que estão em leitos improvisados e que foram acometidas por este coronavírus. Pai, dê livramento, abençoa, ó Senhor, os agentes de saúde, os médicos, as enfermeiras, enfermeiros, todos que estão envolvidos, dando atendimento para as pessoas que estão agora, ó, em um momento vulnerável. Pai, vai fortalecendo a cada médico, a cada agente de saúde, enfermeiros, enfermeiras, e aqueles que estão dando o seu melhor, muitas vezes até com um salário pequeno, trabalhando dia e noite sem parar, para atender a demanda de tantas e tantas pessoas que foram acometidas por essa pandemia. Eu oro pelo Brasil, eu oro pela nossa nação, eu oro por esta família, por esta casa que assiste esse culto online. Eu quero abençoar agora você, quero abençoar a sua casa, eu quero abençoar a tua vida. Seja abençoado em nome de Jesus. Que Deus continue com você nesta noite de segunda-feira. Desfrute de tudo quanto você ouviu nesta noite. Marque esse horário na sua agenda. Próxima quarta-feira, impreterivelmente, às 19h30, nós vamos estar aqui juntos com a nossa equipe, levando o melhor de Deus para você, que é a sua sacrossanta palavra. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe o Brasil. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, desde agora e para sempre. Amém? Se Deus é por nós, se Deus é por nós, Deus abençoe você, Deus abençoe o Brasil.